Pessoal, nós estamos falando aqui de dilema ético, moral, situacional. E não é legal quando a gente começa a querer analisar as situações específicas sem levar em conta alguns temas que são anteriores a esse para o cristão, tá? Dilemas morais e éticos, eles só são possíveis no mundo pós-pecado ou pré-redenção. Não existe dilema ético-moral num ambiente debaixo do controle total do amor de Deus. Nos ambientes onde Deus simplesmente tem um controle total, debaixo do seu amor, ou que a situação, o cenário é esse, não tem como ter esses dilemas entre a vida e a morte, porque lá só se faz o bem. O grande problema é que não dá para fazer uma análise de situações nesse mundo de hoje nessas premissas. E esse é o grande erro, acho, de alguns cristãos progressistas, que colocam o cristão como uma pessoa que ele precisa defender certas coisas, sendo que a ética situacional ela não é levada em conta, e nem a antropologia bíblica é levada em conta. Deus reconhece a impossibilidade do homem de viver sem lei e sem transgressão. Ele respeita tanto que até para o cristão ele fala na sua palavra: filhinhos vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que existe um advogado para um cristão? Porque ele vai errar, ele está submetido a esse tipo de dilema. Quando você vê o Antigo Testamento em Isaías falando: o leão pastará com o cordeiro, e não se fará nenhum mal no meu santo monte, como uma alusão ao mundo futuro redimido do pecado, você vê, não tem nada acontecendo de mal. Por que não tem? Porque os dilemas, eles caducaram, eles não existem mais. Agora, neste mundo dos dilemas éticos morais, você sim começa a ter julgamentos dentro de cadeias de valores. Então, é uma afirmação inválida a questão assim: Deus abençoa o pecado? Não é essa a questão, porque Deus não está interagindo com os homens dentro do dilema pré-pecado pós-redenção, não está. Então, Deus aceitou, existe um dilema, como que eu interajo com a humanidade dentro desses dilemas, tá? É a mesma coisa daquela questão do menos pior? Não é uma questão do menos pior, é uma questão real de um dilema humano, de um cenário que nós não temos como fugir, a ponto de Paulo dizer: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. Maldito homem que sou. Ele reconhece o dilema. E por que cristãos progressistas, nessas horas, para esses assuntos, eles simplesmente jogam no lixo toda a antropologia bíblica para lidar com o assunto? Como que eu vou julgar o que é bem e o que é mal numa situação como em Dallas, tá? Onde ter uma arma significou poupar mais vidas, e não ter significaria um velório muito maior? É um dilema. Então, assim, o problema é muito complexo para simplesmente se abraçar uma causa assim: a arma é uma impossibilidade, não existe justiça nenhuma, nada, o cristão não pode defender. Gente, desculpa, nós estamos no mundo do dilema, não no mundo pós-redenção. Então, tem que se tratar com um pouco mais de respeito, um pouco mais de respeito intelectual, com a ideia de quem defende armamento, porque efetivamente é inegável que circunstâncias reais, não aquela que a gente está de fora, falando em tese bonitinho, mas quando a gente está no meio do dilema, Raabe teve que se virar, meu. Assim como você está no meio do dilema na sua casa, entra um cara atirando, se você não tiver uma arma, você vai se ferrar. O que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal, são dilemas.
E dilemas não são resolvidos assim, solta a bolinha de sabão, fazendo aquela provocação que eu falei que ia continuar fazendo, que vai resolver o problema na hora do bicho que tá pegando. Então, assim, mesmo para um cristão, ele precisa, ao se posicionar, não ser simplista e abraçar discursos vazios de amor, sendo que amor tem versículos que diz: Deus corrige a quem ama. Tá, se Deus não tivesse aceitando o dilema ético-moral situacional, Deus não tem o que corrigir, concorda? Mas por que Deus corrige? Porque ele aceita que existe um dilema, então ele precisa lidar com isso. Agora, o cristão progressista fala assim: não, Deus é amor, então ele tem que ser o passivão, deixar tudo acontecer porque isso é amar. Não, gente, desculpa. Um outro grande problema é a definição do que é amor. Amor, dentro de um mundo caído de dilemas, existem circunstâncias que elas não são simplesmente não pode ter arma porque ter arma é agressão e eu sou contra a violência porque eu sou cristão. Tudo bem, mas se você for passivão, você está causando mal também. Porque existe o pecado da omissão e o pecado da ação, né? Porque existe o texto que fala: se você sabe o que é certo fazer e não faz, você está pecando. Está lá, se eu não me engano, em Tiago. Então, gente, eu queria só agregar nesse debate um ponto. Eu não estou aqui fechando questão com arma ou não. Eu só estou colocando que, para um cristão discutir esse assunto, ele precisa entender a antropologia bíblica, ele precisa entender que nós estamos num mundo que, sim, até o próprio Deus aceita que existe o dilema ético-moral. Não é uma questão de ele abençoar o pecado abençoado, ou não tem nada a ver. É um erro filosófico isso daí, um erro lógico. Então, queria só agregar isso para a discussão, né? O assunto, a gente pode ir mais a fundo nas situações específicas, mas leve em conta esses dados aí que eu estou passando para vocês. Valeu, abraço.